Olá, começando mais um episódio Saga Talks. Eu sou Sara Crepaldi, coordenadora de Educação e Estratégia aqui da Saga Universidade. Eu sou a Gabriela Crepaldi, coordenadora de Network e Oportunidades aqui da Saga Universidade. E o tema de hoje é como mostrar seu trabalho em números. E ninguém mais adequado para falar desse tema do que o nosso CEO, especialista na área de gestão financeira, contador com larga experiência aí nessa área. Então eu já vou aqui, Adeilson, o pessoal já te conhece, para minha primeira perguntinha aqui que eu separei, que é como medir o retorno das atividades da área mesmo quando o trabalho não é diretamente lucrativo. Que desafio, hein? Que desafio. E aí você cita exemplos de áreas que estão ligadas ao escritório, à empresa, mas que não estão diretamente ligadas na operação, né? Exato, no escritório de advocacia, aquela famosa... tem até uma certa disputa, sabe, entre a controladoria e o setor técnico, porque o advogado que faz audiência, que faz peça, ele é o core business ali. Então, assim, a controladoria tá ali fazendo o suporte, mas tem toda uma relevância que é indiscutível, mas a gente tem essa... dificuldade de mostrar desafio, o valor. Esse problema ele acontece não só no direito, né? Acontece em qualquer empresa. Se você for numa empresa, se você for num evento de vendas, eles vão falar assim, o setor de vendas é o setor mais importante da empresa. Aí você vai num evento de RH e fala, o RH é o setor mais importante da empresa. Aí você vai num evento de finanças e fala, finanças é o coração da empresa. Então é lógico, cada um vai puxar sardinha pro seu lado. Mas a bem verdade é que a empresa, a gente tem que ver ela como um corpo. E dentro de um corpo, todos os pedaços são importantes. Ou você não importaria de perder o dedo mindinho? Acredito que todo mundo importaria. É importante porque quando a gente vai estudar a teoria da administração, né, a visão mais contemporânea da administração traz justamente esse conceito que você está falando, da interdependência entre os setores organizacionais. Tem um vídeo muito legal do Ricardo Guimarães, que é até apoiado pela Natura, que ele exemplifica esse conceito, né, da interdependência entre as áreas da empresa comparando a um organismo. Ele fala, olha, áreas, colaboradores têm que construir uma relação sistêmica interdependente e não independente, porque uma célula do corpo independente é câncer. Eu achei assim fantástico. É justamente e é isso. Então assim, não existem obviamente setores com maior relevância? Existem, como tudo na vida, como no nosso corpo. Se você perder um dedo... principalmente o core business, né? Porque igual a gente estava falando, por exemplo, do escritório jurídico. Você está dentro de uma organização jurídica. Sim. Você está dentro de uma faculdade, o corpo docente, os professores ali estão diretamente no core, né? Mas não que os outros setores não sejam também importantes, mas cada um dentro da sua proporção. Agora, como que você demonstra isso? Vou dar exemplo do RH, por exemplo. Poxa, o RH é quem contrata, quem demite às vezes. E às vezes a empresa não consegue ver valor nisso. Mas, você falou que o core business é o principal. Mas se eu contrato mal, por exemplo, o quanto que eu não perco por contratar mal? Se eu contrato um advogado que não tem a capacidade de executar o que é no core business da empresa, o quanto que isso vai me custar? Eu ficar um mês sem o advogado ali, entre o tempo de treinamento, entre o tempo que eu percebo que ele não me atende, aí eu contratar outra pessoa, o quanto que a empresa vai perder de faturamento? Então, o RH deixa de ser importante e passa a ser extremamente importante, porque se ele fizer a contratação bem feita, a empresa vai faturar mais. Se ele encontrar melhores profissionais, a empresa vai ter melhores pessoas à disposição. Então, olha como uma coisa está ligada à outra. Mesmo exemplo que você deu da controladoria. Se a controladoria é efetiva e consegue mostrar que um devido processo está fazendo a empresa gastar mais dinheiro e que outro processo economizaria, ela está fazendo o resultado do core business dar mais resultado ainda. Então, se cada setor conseguir identificar o quanto ela consegue gerar para a empresa, ela vai fazer com que todos os setores mostrem que tem o seu devido valor. Desde o setor de orçamentos, onde consegue reduzir o custo de uma compra, desde o setor de almoxarifado, que vai evitar desperdício, que vai evitar perda de material, que vai não deixar faltar um material quando precisa. Adeus, mas o setor de almoxarifado em um escritório grande não faz a menor diferença. Sim, até o dia que falta um teclado para digitar uma peça e não tem que sair para comprar e é 10 horas da noite. E aí? Então, todos os setores eles têm a sua relevância, guardada as suas devidas proporções. Isso é bastante interessante e eu queria até já indo para a próxima pergunta aqui, porque eu queria entender um pouquinho melhor, Adeilson, quais seriam as métricas que revelam os impactos financeiros das entregas internas. Perfeito. Existem várias formas de se medir isso e obviamente aqui a gente não consegue explorar todas, mas uma das formas mais práticas de calcular algo nesse sentido é o ROI, é fazer um retorno sobre o investimento. Se eu fizer esse investimento, o quanto de retorno eu vou ter com isso? Então, vou dar um exemplo. Eu sei que a cada advogado que eu contrato, exemplo, tá gente, por R$1.000, o meu escritório aumenta 50 mil de faturamento. Então, eu tenho uma métrica de o quantos profissionais eu preciso ter para ter o faturamento que eu preciso. O cálculo do ROI é muito simples. Eu pego o retorno do investimento menos o que eu gastei e eu vou saber. Vou dar um exemplo. Se eu fiz um investimento de 100 e voltou 300, eu pego esses 300 menos o 100, sobrou 200. Então, 200 é 2 vezes o 100 que eu investi.
Então meu ROI foi de 200%. Então só essa métrica já dá para você ter uma noção muito boa de o quanto eu vou investir e o quanto isso vai retornar. Ou o quanto retornou para avaliar decisões futuras. Porque às vezes na projeção é muito difícil, porque você não tem o dado real, você tem uma projeção. E a projeção entra naquela velha história, o papel aceita tudo. Mas depois que você for para a prática e tem os números bem fundamentados, fica muito fácil de você aplicar. Olha, a cada real que eu invisto em marketing, falta tanto para a empresa. Então eu já sei se vale a pena eu investir ou não. Isso eu cito muito no exemplo de quando a empresa está começando. Quando a empresa ela está começando, muitas vezes ela não sabe como que se comunica com o cliente, qual que é a melhor forma. E ela precisa testar. Então ela precisa testar os canais de comunicação. Fazer um anúncio no rádio, fazer uma panfletagem, fazer um anúncio no Instagram, contratar um influencer. Então ele vai fazendo diversos investimentos, mas para ele saber se deu resultado ou não, ele precisa medir o resultado de cada investimento que ele fez. E aí ele faz o ROI, que é o retorno de cada investimento, para ele saber qual que é o melhor canal de comunicação para a venda daquele produto. Porque para cada produto e serviço, existe um canal de comunicação preferencial para o seu cliente. Por exemplo, no meu cliente, o cliente de contabilidade, ele tem um canal de comunicação preferencial. Geralmente, a contabilidade não se vende através de panfletagem. Se eu sair panfletando, assim bem como advogado também, não vai ter um resultado tão efetivo de vendas. Diferentemente da indicação. Uma indicação para um advogado, para um contador, é praticamente uma venda fechada. Então existem canais de comunicação preferencial. E eu preciso mensurar o quanto eu estou investindo nessa área e o quanto ela está dando de retorno. Muito bom. Adeilson, já caminhando aqui para o final, eu queria que você desse uma dica aí para o pessoal, um pulo do gato aí, para quem não tem nada, sabe? Assim, como que a pessoa pode transformar, né, traduzir resultados operacionais, que é o clássico caso da controladoria jurídica. Ela está ali o tempo todo operando, suportando ali a atividade finalística do escritório. Como que ela pode mostrar e principalmente evidenciar essa questão financeira, que né, no final o que importa é isso dentro da organização. Eu queria que você desse uma dica. Não tenho nada e eu quero aprender a partir de hoje, né? Eu quero, sei lá, defender um projeto aqui ou uma nova contratação, então eu preciso conversar com o meu gestor, como que eu posso então transformar os meus resultados operacionais aqui em dados financeiros, como que eu apresento isso para impressionar meu sócio ali e eu ter o meu deferimento do meu projeto. Perfeito. Em podcasts anteriores a gente tratou algo muito parecido com isso, mas você precisa saber muito bem o que você quer e aonde você quer chegar. Esse é o primeiro ponto. Isso é pra vida, né? Se você estiver dirigindo um carro numa estrada e você não sabe para onde você vai, você não sabe quanto você vai gastar de gasolina, você não sabe que horas que você chega. Então tudo parte do pressuposto de que você tem que ter claro na sua mente aonde você está e aonde você quer chegar. Aonde você está parte do pressuposto da organização e do controle. Então você precisa ter um controle muito bem definido de tudo que acontece dentro do seu setor. Você deu exemplo de controladoria? Então se eu sou um setor de controladoria, eu tenho que ter mapeado todos os custos de processo e do escritório para saber tudo quanto custa na empresa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é, aonde eu quero chegar? Então se hoje, desse jeito, eu custo 100, a minha meta é chegar a custar 80. Qual é o trajeto que eu preciso fazer para chegar nisso? Esse trajeto é viável? Quais são as ferramentas, quais são as tecnologias que eu vou utilizar para chegar nesse resultado? A partir do momento que eu consigo quantificar isso através de dados, e aí por isso é necessário uma organização extrema dos seus processos, entender o seu segmento, entender como que funciona cada coisa, fica muito fácil de você identificar. Exemplo, eu tenho um custo com estagiários de R$10.000. Mas hoje já existe uma ferramenta no mercado que faz o mesmo serviço que custa 1.000. Então fica muito fácil e evidente de você mostrar a diferença. A questão é como você vai organizar isso e apresentar. E aí é uma tarefa sua de buscar, pesquisar, melhorar sua dicção, melhorar sua forma de apresentar, melhorar seu slide, melhorar o seu poder de convencimento. Mas transformar isso em números é muito prático, desde que você tenha os seus processos muito bem definidos e ali anotados, vamos dizer assim. Você tem o seu esquema muito bem desenhado dentro dos seus processos, que é a função da controladoria. Você ter os seus processos muito bem mapeados, quanto custa e quais que a gente pode substituir por os processos mais baratos. Essa é a ideia. Não adianta, né, gente? Não tem processo, não tem dados, né? Se não tem dados, não tem projeto aprovado também, né, Gabi? E aí não tem deferimento. Não tem deferimento. E pessoal, a gente também trabalha com essa formação, duas formações específicas aqui de análise de dados que são bem mão na massa mesmo, no sentido assim de te ensinar o processo desde a coleta, tratamento, transformação de dados, visualizações, que a formação em análise de dados em Excel, tem um Excel básico também, eu não sei nada de Excel, Sara, então a gente tem essa formação também gravada para você e uma formação que é mais avançada, né, que é controles e KPIs para a controladoria, super indicada para a controladoria com Power BI. Então, pega a dica do CEO aqui e já corre lá no Hot Club e já garante sua vaga se você quer impressionar aí a sua gestão, né, Gabi? Com certeza. Ficamos por aqui então e nos vemos nos próximos vídeos. Continue acompanhando o nosso conteúdo. Não deixe de ir no link na bio e já garantir a sua participação no nosso próximo Collab Class.